Boa noite, boa noite. Mais um Pós-Venda em Foco, online, direto aqui, toda terça e toda quinta, um Pós-Venda em Foco. E o Pós-Venda em Foco de hoje tem como tema motorista, piloto de teste ou controlador de qualidade. Afinal de contas, é tudo igual? É a mesma coisa? Tem diferenças? O que você precisa aí no seu pós-venda? Ficou interessado, né? Então, esse é o tema do Pós-Venda em Foco de hoje. Se você chegou agora por aí, não está entendendo bem o porquê que os algoritmos da internet te trouxe até aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Olavo Centeno e sou meio que um anfitrião aqui dessa jornada, desse grande projeto. E o Pós-Venda em Foco, ele faz parte de um universo maior, ele faz parte do canal do Pós-Venda, um lugar 100% dedicado para que a gente compartilhe aí as nossas experiências, nossas vivências, a gente dê dicas, a gente fale dos nossos erros, dos nossos acertos, de todo o profissional que trabalha no pós-venda de concessionárias. É para nós que trabalhamos com peças, serviços e acessórios. E por que fazer isso? Por que ter esse espaço? Por que a gente compartilhar aqui essas experiências? Por um motivo muito simples. A nossa área é incrível, nós somos protagonistas de uma história impressionante. O setor de mobilidade como um todo está mudando completamente, o perfil do cliente está mudando. Basta ver que nossos carros ali, logo ali na frente, serão 100% elétricos, serão autônomos, serão por assinatura. O cliente vai fazer tudo isso pelo celular, e isso significa que comportamento, produto, serviços serão diferentes. E nós, o pós-venda, seremos muito importante para a sustentabilidade do negócio concessionário. Nós já somos, mas ali na frente nós seremos muito mais importantes. E para que a gente dê conta de tudo isso, não tem como chegar lá sem se atualizar. Nós vamos precisar nos atualizar sempre. E por isso que a gente tem esse espaço aqui. Para você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo. Até a galera chegando aí. Pô, o Maurício já está aí, o Maurício está sempre conosco. Ô Maurício, pessoal, vou até abrir um parênteses aqui. Maurício, eu estou adorando essa série de textos que você está colocando aqui no LinkedIn. Quem não acompanha, quem não vê o que o Maurício Pacheco está fazendo, pô, acompanha ele, Maurício, depois aí bota um link para ir direto lá, bota no chat aí um link para ir direto no teu perfil para o pessoal poder acompanhar. Esse cara manja demais sobre itens de KPIs. Tá com uma série incrível lá, eu tô aprendendo demais com ele e você vai aprender também. Então, cola no Maurício que é fundamental para vocês. Quem tá vendo isso aí no futuro, gravado, pô, que ótimo, tá assistindo, tá dedicando o seu tempo para se aperfeiçoar, para se atualizar, para aprender alguma coisa nova, e isso é muito legal. Eu queria te pedir para todo mundo aqui, ó, cara, espalha essas informações pela internet. Fale para os teus colegas de trabalho que a gente está aqui toda terça e toda quinta, que esse perfil aqui tem centenas de vídeos já no YouTube, youtube.com/canal do pós-venda, centenas de vídeos lá. Tá sempre cheio de artigos e de postagens para a gente se desenvolver. Vem fazer parte você também dessa grande comunidade aí, se inscreve no canal lá, acompanha o meu perfil aqui, acompanha o perfil de todos que já passaram por aqui, afinal de contas, cada um que senta comigo aqui e vem bater esse papo é um grande professor, é alguém que compartilhou conosco um pouco da sua experiência. E hoje a gente vai trazer aqui um cara. Olha aqui, ó, o cara tem uma jornada, uma história profissional muito interessante já, de longa data, e uma percepção do trabalho que ele faz, um amor pelo que ele faz. E como é que eu sei disso? Pelo timbre de voz e a maneira com que ele fala.
cada palavra que ele coloca quando ele está conversando comigo demonstra a paixão que esse cara tem pela profissão dele. Então hoje a gente vai receber aqui o Simval. Deixa eu colocar o homem na tela, que ele já merecia estar aqui. Peraí, deixa eu apertar os botões. Boa noite, colegas. Olha aí, tá aí, ó. Simval, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado demais por participar dessa história, dessa loucura que é o Pós-Venda em Foco aqui, Simval. E aí, na realidade, a gente é uma grande família, né? A gente tá... É verdade, uma grande família. Até eu tenho um sonho muito louco. Eu ainda vou fazer, deixa que essa pandemia vai acabar. Eu ainda vou criar esses encontros, o Pós-Venda em Foco. Eu vou criar eles ao vivo e a cores. Nós vamos ainda se encontrar, pessoal. Nós vamos se encontrar aí. Já tem até um nome para esses momentos. Nós vamos acabar fazendo isso. A galera que está chegando aí, ó, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de conversar conosco, de participar desse grande bate-papo aqui através do chat. É muito importante que vocês compartilhem as suas opiniões e qualquer que seja. Isso aqui é um espaço para que a gente compartilhe, né, as nossas dicas. E nós não somos os donos da verdade. E pode ser que a gente discorde. Pode ser que a gente discorde a noite inteira. E aí, assim, sairemos daqui com mais conhecimento. Então, o chat é o caminho. Eu concordo com o que vocês estão falando, eu discordo com o que vocês estão falando, coloque lá os porquês. Diga se na sua empresa acontece assim também, se tem um case bacana, compartilha conosco. É isso que faz esse espaço aqui ser um espaço de crescimento profissional. Ah, mas eu tenho vergonha, quero só ouvir, ficar aqui assistindo e ouvindo. Tá bom também, aproveite, pega uma pipoquinha, pega aí um cafezinho, o que tiver aí na sua volta, você do Rio Grande do Sul, meus faixas aí, pega um chimarrão, porque tá frio pra caramba, né? Então, curta aí um algo quente e vamos bater um papo. Ô, Simval, cara. Bom, então, eu sou Simval. Vamos começar, como diria meu pai, vamos começar pelo início. Conta um pouco aí quem é o Simval, né? Eu já botei lá na chamada para essa grande live aqui, que você é o cara que tem um papel importante de controle de qualidade dentro da concessionária que trabalha numa concessionária de marca premium lá do Grupo Oster. Tá tudo muito bem, mas vamos entender um pouco quem é o Simval, da onde, como é que vem essa tua história, quanto tempo tu já está nessa jornada junto com o mundo da mobilidade, do automóvel, de concessionárias, né, de mecânica. Conta um pouco aí para nós, para a gente ficar todo mundo no mesmo vagão aí. Então, eu comecei na área da mecânica com meu pai, né? Meu pai teve oficina há mais de 35 anos na Antônio das Chagas lá. Então, desde pequenininho eu comecei a acompanhar, na realidade, ele foi o meu professor, depois, lógico, que eu desenvolvi, né? Porque naquela época não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Mas comecei com meu pai, depois meu pai fechou a oficina, eu parti para a área de concessionárias e estou há muito tempo, estou há mais de 20 anos em concessionárias. Trabalhei muito tempo como mecânico, entendeu? E consultor. Então, nasceu tudo isso por conta do teu pai. Teu pai trabalhando com isso, aí você já, peraí um pouquinho, eu gostei. Pai, deixa eu te ajudar, pega uma chave, aí foi começando e... Aí acabou, né? Porque aí no sangue... foi por aqui, não tem jeito, não sai mais. Tu disseste que já trabalha há muitos anos com em concessionária, é isso? Exatamente. Olha só, olha bem, pessoal. Há muito tempo eu tenho dito isso aqui. Nós estamos no episódio 67, faz mais de ano que acontece o Pós-Venda em Foco. Eu sempre digo que eu procuro trazer ao máximo aqui quem tem skin in the game, ou como os meus amigos aqui falam, quem botou a mão, quem realmente faz acontecer ali no dia a dia. Mas vamos começar, porque essa live ela tem um título
é um título complicado. Eu botei lá no título motorista, piloto de teste e controle de qualidade. É tudo a mesma coisa, não é? Essa era a chamada. E o povo já ficou me mandando algumas mensagens dizendo, pô, peraí um pouquinho, não é a mesma coisa. Por isso eu já tenho primeiro grande questionamento para ti. Afinal de contas, Simval, controlador de qualidade é aquele trabalho de sonho de todo adolescente, que é só chegar lá, pegar um carro e sair dirigindo, sair dirigindo carro importado, carro de milhões, por aí, acelerando, importando muito, ir pagar as contas por aí, pegar o carro do cliente e dar aquela volta na escola, é o trabalho de sonho dos adolescentes? Não, não é bem assim, não. Você tem que ter um conhecimento técnico e você tem que saber diagnosticar barulhos, ruídos, entendeu? E não é bem assim. Você tem que ter uma vivência na área da mecânica, tem que estudar, tem que fazer muitos cursos, entendeu? Não é assim, eu tirei uma carteira de habilitação, vou tentar entrar de piloto de teste. Não é bem assim. Então, você tem que ter uma vivência, né, na área da mecânica. Gostei, já começamos a botar os pingos nos is. Pode ser o sonho de todo adolescente ser piloto de teste, ser motorista, ser controlador de qualidade. Pode até ser o sonho do adolescente. Agora, não é só sentar ali, ligar e dar a partida e sair com o carro. Não é isso. Tem diferença. Você tem que Agora, saber distinguir ruídos, barulho, do que é, o que não é. Entendeu? Então, olha só, o pessoal no chat já está. É isso aí, pessoal. O pessoal do chat já está mandando ver. O Marcelo Tavares, que eu tenho para mim, que ele vai nos ajudar muito nessa live de hoje. E eu, Marcelo, você tem que vir para cá participar um dia desses, hein, Marcelo? Já está convidado para vir para cá uma hora participar conosco. O Marcelo deu ali, ó, deu um exemplo de hoje. Ai, X1, nem fala em X1, hein? Não pode falar mal da X1, hein? Nem a antiga e nem essa nova. Não pode falar mal da X1, nem, principalmente a 6 cilindros. Aquela modelinho mais antiguinho, com aquelas rodinhas bonitinhas, blindadinha, tá guardadinha ali. Então não vai para falar mal dela. Sival, o que aconteceu hoje aí? É bom dar um bom exemplo que o Marcelo já está querendo que tu... Não, ao vivo é cores aí. Eu atendi uma cliente hoje que ela falou para mim que o carro tinha um barulho. Aí eu andei com ela falou que você vai andar comigo até aparecer o barulho. Aí nós andando. Aí ela, do nada, ela pisava com tudo no freio assim, falava, olha o barulho. Eu falei, mas esse é o barulho normal, você está pisando repentinamente no freio, não pode. Aí ela falou, mas eu não concordo com esse barulho, eu não aceito esse barulho. Eu falei, mas é o barulho característico do veículo. A senhora pisando no freio desse jeito, vai fazer o barulho, que o carro chegava até a levantar a traseira. Quer dizer, nunca vi ninguém dirigir assim, né? Mas ela falou que não aceitava, mas aí a gente conseguiu contornar a situação, entendeu? Mas no final deu tudo certo. Então peraí, vamos pegar esse exemplo aí, gostei dessa tua introdução, porque nós vamos usar esse exemplo para explicar exatamente como é diferente, como não é o emprego só do sonho de um adolescente, claro que eu estou generalizando aqui, mas como é importante o trabalho de um controlador de qualidade, de um profissional que está ali testando os veículos, porque o veículo é o meio que a gente tem para atender as demandas de um cidadão, de uma pessoa, de um cliente. A verdade é isso. Ela veio até, essa cliente em específico, veio até a concessionária, porque até ela ser atendida, até passar junto contigo, fazer um teste e demonstrar, e você explicar para ela, até isso acontecer, realmente era um problema. Não, mas não era um problema. Era, porque na cabeça do cliente é um problema. E ele continua sendo um problema, uma dor de cabeça, uma dúvida que ele tem,
até o momento em que alguém vai lá e sana isso. Às vezes a gente resolve isso reparando, precisa de uma intervenção do técnico, e às vezes a gente resolve isso educando o cliente. Um veículo é um produto complexo e cada vez será mais complexo. Não é mais só um motor, uma transmissão e um sistema de freio. Um veículo é muito mais do que isso. Então, às vezes, o cliente desconhece isso, tem um problema, até se deparar com um profissional. Quando se depara com um bom profissional, ele vai conseguir sanar essas dúvidas e o cliente ir embora entendendo, pô, eu tinha um problema, eu não tenho mais, mesmo sem ter precisado de uma intervenção. E essa é a grande diferença entre eu só conduzir um carro e eu ser um piloto de Fórmula 1 e eu controlar a qualidade, poder realmente escutar ativamente o cliente, testar, que nem o Simval disse, não, vamos testar até esse barulho acontecer. No caso, era um barulho. E aí o Simval conseguiu fazer o quê? Perceber o comportamento do cliente e entender que aquilo que estava acontecendo iria sempre acontecer por conta da maneira como era conduzido o veículo. E aí vai explicar. Ah, mas o cliente não aceita no primeiro momento. Normal. É normal, é exatamente isso. O cliente precisa ser educado para, até que ele consiga entender. E aí a gente vai usar várias técnicas. Olha que maravilha, já na nossa primeiros 15 minutos aqui de live, já fica muito claro que controlador de qualidade não é, em hipótese alguma, esse negócio de que é só conduzir, é só dirigir carro por aí. Não é isso. Demanda muito mais do que isso. O Simval já trouxe aí bem claro essa diferença. E aí eu quero usar o gancho, Simval, porque tu já falou um pouquinho disso, mas quero explorar mais, que é o seguinte, qual que é o maior desafio para o profissional de controle de qualidade? No teu entendimento, na tua visão, a tua profissão hoje, qual que é o maior desafio e por que tem esse desafio? Então, o meu maior desafio é prestar a máxima atenção que eu posso nos detalhes, né? Ter uma boa entrevista com o cliente, saber realmente, o carro faz barulho de manhã, à tarde, vidro abaixado, levantado, para eu ter um horizonte, para eu conseguir ver aonde que está o defeito do carro, entendeu? E para superar a expectativa do cliente. Pô, eu tô gostando, eu tô gostando. Eu tô anotando aqui, eu tenho um livro aqui que eu chamo do livro da capa preta. Esse livro depois ele vai virar um grande livro, um grande livro do pós-venda brasileiro. Então toda vez que alguém fala alguma coisa interessante, eu vou anotando aqui. Eu já anotei duas aí que tu disse. Gostei, gostei. Então tu já falou assim, ó. Olavo, eu tenho que ter a máxima atenção. Olha lá, tem que ter a máxima atenção quando eu estou com o veículo do cliente, fazendo algum tipo de teste. Atenção. Depois você botou assim, ó, eu, eu tenho que. Depois eu tenho que passar isso para o cliente, eu tenho que levar essas informações para o cliente e conseguir convencê-lo. Mas essa da atenção, para mim, ela ficou muito forte. Por quê? Não é fácil, né, Simval? Não, não é fácil. 7 da manhã, sai às vezes 7 horas da noite, o trânsito cada vez mais caótico nas cidades, a gente tem uma vida também que demanda muito da nossa cabeça, mas Corrida. cada vez que tu atende um cliente, cada vez que tu conversa com o consultor, cada vez que tu tem que passar uma informação para o técnico, cada vez que tu sai com o automóvel do cliente, para cada uma dessas atividades, tem que ter uma máxima atenção aos detalhes para não deixar passar nada. É isso. É isso mesmo. E esse é um grande desafio. Um grande desafio. E superar a expectativa do cliente também, né? Tem que deixar o cliente sair contente para sempre voltar à nossa oficina.
Ó, aí, agora, daqui a pouco, o Maurício vai mandar uma no chat ali, quer ver? Porque essa aí a gente, eu e o Maurício somos da mesma escola, a gente sabe muito bem dessa história de superar as expectativas do cliente. Superar as expectativas do cliente. Eu sempre digo o seguinte, ó, percepção de valor, ela é baixa quando nos olhos do cliente, na percepção do cliente, pelos sentimentos do cliente, não o nosso, do cliente, ele recebeu menos do que ele estava esperando. Percepção de valor alta é quando, na mesma ótica do cliente, ele recebeu mais do que ele estava esperando. Isso é verdade. Quanto mais alta é a percepção de valor do cliente, menos ele vai lutar pelo preço. Ah, mas eu trabalho no segmento premium. É, amigo, mas é ser humano, são pessoas. E se eu vou trocar uma pastilha de freio num segmento mais popular e eu pago ali R$ 300, aquele R$ 300 tem um impacto para mim, eu dou valor para o dinheiro. E se eu vou trocar um jogo de pastilha de freio de 4, 5, 6 mil reais num outro segmento, também é um valor, tem um impacto para mim também. E aquele cara lá também, aquele cliente também dá valor para o dinheiro dele. Então, essa questão que o Simval trouxe aí, olha a importância da superar a expectativa do cliente. E olha só, o Marcelo, ele colocou lá, ele adicionou um item aqui, que é o seguinte: além do amigo ter que ter uma atenção tremenda, além de ter uma preocupação gigantesca como desafio para superar as expectativas, tem que fazer todos os registros necessários nas horas de serviço, nos sistemas. Cada concessionária, cada montadora tem aí as suas características, os seus processos e procedimentos. Então, olha só, Simval, tem muita gente que está nos assistindo, ou vai assistir aí na frente, e já está começando a repensar essa história de buscar um emprego, chegando lá e dizendo assim, olha, eu vim aqui porque eu quero dirigir carro. O cara já está pensando assim, pô, mas peraí um pouquinho. Eu tenho que conversar com o cliente, eu vou ter que falar com o consultor, eu vou ter que conversar com os técnicos, eu vou ter que fazer registros, eu vou ter que cuidar do veículo, eu vou ter que ter atenção redobrada. Eu sou importante, sou peça fundamental para exceder as expectativas do cliente. O cara já está repensando aqui, matutando do quanto importante é e quanto distante da questão de dirigir um carro é controlar qualidade. É isso ou não, Silval? Se eu tiver errado, tu me corrige. Não, é isso. Você vê que nem hoje. Se eu não tivesse o conhecimento técnico, como é que eu ia afirmar para a cliente, olhando nos olhos dela, que o carro dela não tinha nenhum problema? Que estava tudo normal. Se você é uma pessoa que não tem o conhecimento, não tem como falar isso. Então, tu já falou mais um item importante. E acabasse de dar o gancho para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é exatamente essa. Quais que são os conhecimentos, quais são as habilidades e as atitudes de um controlador de qualidade, um piloto de qualidade nos dias atuais? Olha só. Ah, mas esse é o tal do chá? É o tal do chá. Conhecimento, habilidade e atitude para um cara, para um profissional de controle de qualidade nos dias de hoje. Pode listar. Eu sei que agora o Simval vai ficar 2 horas falando, porque deve ser enorme essa lista aí. Não, ele tem que ter um conhecimento técnico, né? Ter habilidade de falar com clientes. Cada cliente é de uma maneira, você tem que saber, conhecendo o cliente, saber como lidar com ele, né? Ser uma pessoa responsável, um profissional educado, saber como chegar no cliente, entendeu?
tem todo esse processo aí, entendeu? Uma Tá, pessoa então, olha transparente. só. Desculpa, eu te cortei. Pode falar, pode continuar, senhor. Entendeu? Você ter o conhecimento técnico, né? Saber lidar com o cliente, conversar com o cliente, que não adianta também o cara ter um conhecimento técnico e na hora de conversar com o cliente você é um cara meio bruco, entendeu? Um cara meio bravão. Então você tem que saber como conduzir a situação. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Você falou o seguinte, Olavo, tem que conhecer o produto. Tem que conhecer o Conhecimento, produto. conhecimento técnico, a gente pode quebrar em várias etapas aqui. Uma coisa é eu tenho uma experiência como técnico em reparo de automóveis. A pessoa pode ter tido essa experiência, pode ter Sim. sido um bom mecânico, pode ter sido um bom técnico em reparo, pode ter vivido dentro da oficina nisso. Mas ele tem um conhecimento de reparar, de fazer diagnóstico, de fazer manutenção. Isso é um conhecimento técnico daquilo ali. Outra coisa é ter o conhecimento do produto. O que é o produto, Olavo? Pô, se eu estou numa concessionária que representa automóveis, é conhecer os veículos que nós vendemos ali. As E cada um características. tem uma característica, né? Isso, cada veículo tem uma característica. Eu entender aqueles veículos todos que tem ali. É fundamental. Por que é fundamental? Imagina, eu chego lá, eu tenho uma X5 cheio de coisa, mas com tudo que é parafernália, é um tipo de veículo. Eu posso pegar um outro veículo, eu posso ter uma versão de entrada da montadora, eu posso ter uma série 3 mais simples e chegar lá com uma demanda e essa demanda não poder ser atendida exatamente porque o meu veículo não tem aquele acessório pelo qual eu acreditava que ele tinha, principalmente em veículos do setor de, por exemplo, premiums, em que nós temos já no mercado nacional veículos de entrada até topo de gamas gigante, com quase tudo que é tipo de tecnologia embarcado. São veículos diferentes e às vezes o cara chega com uma demanda, e se eu que sou o cara de qualidade e que vou fazer a entrevista antes com o cliente, não conheço isso, eu posso acabar validando essa dúvida que o cliente tem, porque eu não sei se o Simval concorda, mas imagina que Concordo. eu fui na concessionária e digo assim, ó, esse veículo ele tem um desempenho muito, muito ruim. Aí chama o Simval lá. Chega aí, Simval, vem cá com o cliente que está reclamando de performance, precisa dar uma volta com o cliente. Aí o que acontece? O Simval vai sair comigo e vamos imaginar que antes, o meu veículo era uma série, vou dar um exemplo qualquer aqui, era uma série 5 com um V8, mas era uma série 5 V8 antiga lá, de 10 anos atrás, eu tinha esse veículo. Aí eu fui adquirir uma série 3 com um motor 4 cilindros, turbo. São características diferentes. A gente sabe que tecnologicamente esse série 3 que eu estou agora é um veículo incrível, mas ele tem características diferentes daquele carro que eu tinha lá atrás. E eu Correto. estou comparando os dois. Eu sou só um proprietário. E aí eu saio com o Sival e eu digo, olha aí, ó, eu aperto e o carro não vai, não sei o quê, qualquer coisa que eu esteja achando errado. Se o Sival não tem conhecimento de causa, o que isso significa? Se ele já não andou várias e várias vezes com série 3 turbo, e ele saber, cara, essa aqui está se comportando exatamente igual a todas as outras. Se ele não tem essa certeza, ele pode deixar passar isso para o cliente e ali já tem uma validação. A validação de que tem alguma coisa errada com o carro. Aí vai ser aberto uma ordem de serviço. Aí, cliente vai embora, veículo vai para dentro da oficina, o técnico pega o carro, olha tudo, sai com o Simval de novo, para tudo. Simval, esse carro tá perfeito, cara. Esse carro não tem nenhum tipo de falha de ignição, não tem nenhum tipo de problema de alimentação, não tem nenhum tipo de problema com a admissão de ar, com a turbina, não tem nada, nada. O carro tá perfeito. Aí vem o cliente no final da tarde, opa, tudo bem, e aí o que fizeram? Seu carro está perfeito, não tem nada. Isso
Eu sempre digo que o segredo para o sucesso de uma concessionária eu não conheço. Olavo, eu não tenho um livro que eu diga, faz isso que é sucesso, concessionária vai vender 1 milhão de carros por ano e vai dar muito dinheiro. O segredo do sucesso eu não tenho. Mas eu tenho certeza que esse é o caminho mais rápido para a desgraça. É pegar um veículo do cliente, validar uma dúvida que ele tem, abrir uma ordem de serviço e no final do dia entregar o carro dizendo que o carro tá bom, que não tinha nada. Porque, no mínimo, vai passar na cabeça do cliente o seguinte: ô Simval, você não andou comigo? Se o carro não tinha Ficar nada, na por dúvida. que é que tu não me falou isso de manhã quando eu vim aqui? Porque se tu deixou o carro entrar para a oficina, tu também acreditava que o carro tinha alguma coisa. Vai passar isso na cabeça. Pode ser que ele, por educação, ele nem diga isso. Mas aqui, ó, tá passando isso na cabeça do cara. Esse filme tá passando aqui. Vai dizer, esses caras aí estão me enrolando. Se não era para ter nada, então por que que ficaram com o carro? E o que é pior, agora, além dessa coisa na cabeça do cliente, essa nuvem, ainda tem um documento oficial chamado Ordem de Serviço Aberta. Porque se nós abrimos uma ordem de serviço e aí lá, depois, lá na frente, em qualquer problema jurídico, a pessoa que está avaliando, ela vai dizer assim, o carro tinha ou não tinha problema? Não, não tinha. Então por que que vocês colocaram o carro para dentro da oficina? Aí Ah, que é que o Simval não estava firme. O Simval meio que estava em cima do muro. eu tava Chama o meio. Simval. Não pode, né, Simval? Não pode, de jeito nenhum. É que nem eu falei na outra live com você, que chegou um cliente lá falando que era um barulho na porta. Tá, eu saí com ele, o barulho era no meio do carro, era o suporte do cabo do freio de mão. E ele chegou lá alegando. Agora, e se entra um carro desse para a oficina? Pô, a gente ia se bater no barulho da porta, procurar um barulho, sendo que não é o barulho. E o que é pior, né? Teria uma ordem de serviço aberta. Exatamente. Aí, aí eu andei com o cliente, eu falei, ó, o barulho do senhor não é da porta. Aí eu acelerei o carro, falei, ó, senhor presta atenção. Puxa, Simval, realmente é aí. Puta, ficou todo satisfeito. Quer dizer, isso não é legal? Ô, Sival, ó, então nós já matamos aqui, ó, a questão do conhecimento técnico. Conhecimento, falando, tem que ter conhecimento técnico. Falando de conhecimento técnico, pode ter sido uma experiência dentro da oficina, pode ter, mas nós também falamos da importância de conhecer o produto que nós atendemos. Mas não ficou só nisso. Falaste um outro ponto que eu adorei, que tu disse, cara, tem que ser responsável. Tem que ter responsabilidade. E aí eu adoro isso, adoro esse assunto responsabilidade. Por quê? Hoje no mercado não tem nenhum automóvel 0 km de menos de 50 mil reais. Você vai pegar o Exatamente. carro mais barato do mercado hoje e já está beirando 50 mil reais. Então imagina que aquilo que nós temos lá nas nossas concessionárias, e se for uma motocicleta, uma concessionária de moto, também, as motocicletas, a mais baratinha aí custa quase 10 mil reais, a pessoa que está comprando aquilo ali é o sonho dela, foi difícil para ela adquirir aquilo, e se a gente está numa concessionária de caminhões, aquilo é o ganha-pão do cara, aquilo é o que leva todo o Brasil do ponto A até o ponto B. Então, nós estamos falando que, independente se a gente lida com motocicletas, com automóveis ou com veículos pesados, o que tem dentro do nosso concessionário, primeiro, não é nosso. Não é nosso. É de alguém. Eu penso isso Segundo, também. Tem que ter o máximo de responsabilidade. máximo de responsabilidade, porque não é nosso, é de outra pessoa. E tem para essa outra pessoa pode ter só um valor financeiro, monetário. Paguei 150 mil nesse carro, paguei 80 mil, paguei 200 mil, paguei meio milhão. Financeiro. Para outros, não. Para outros, ele vem carregado de todo um simbolismo. Que simbolismo é esse, Olavo? Pô, simbolismos da pessoa que é o primeiro novo, primeiro 0 km da vida dele, daquele profissional que lutou a vida inteira, ascendeu na carreira, ou está bem, e aí ele vai lá na Austin e adquire um veículo alemão 0 km, o sonho da vida do cara. E aquilo ali é muitas vezes,
É um troféu que ele se deu. É o troféu de que ele chegou lá. Para outros, aquele veículo é o cartão de apresentação para que ele faça novos negócios. Ele adquiriu aquele veículo porque quando ele vai visitar os clientes, os clientes olham para o veículo e falam: esse cara é um cara que tem sucesso e eu só compro de quem tem sucesso. Gostei desse cara. Então, para nós que lidamos com o veículo dos outros, é muito importante a gente saber que, no mínimo, não é nosso e que não tem só ali carregado o valor monetário. Por que isso é importante? O Simval, o Marcelo até falou assim: pô, o Simval atende clientes de forma exemplar, transmite muita confiança ao cliente. E isso é passado, primeiro, porque tem o conhecimento, e segundo, porque respeita, porque ele falou, tem que ser responsável. Ele respeita aquele veículo, aquele cliente, tem responsabilidade com aquilo. Não está andando na rua e dando uma volta. Né? Não, Quando eu comecei na minha carreira profissional em concessionária, imagina, pessoal, eu não quero falar isso porque aí eu vou ser pejorativo. O Olavo, quando começou na carreira profissional, tinha acabado de sair do Senai, tinha feito 18 anos. Minha carta de habilitação tinha recém-chego nas minhas mãos. E eu já era autorizado a testar carro na concessionária que eu trabalhava. Eu fazia de tudo, menos testar carro. Eu andava de carro, eu passeava de carro, eu acelerava o carro, mas testar o carro, controlar a qualidade do que eu tinha feito, não era. Levou um tempo até eu entender que eu precisava fazer outra coisa. E esse tempo demorou. Eu precisei de muitos profissionais me dando conselhos. Eu precisei de bons chefes de oficina, de bons líderes. Eu precisei de bons gestores chegando e falando: Olavo, esse veículo não é nosso, esse veículo não é seu, o cliente tem uma demanda. E tudo isso que nós estamos conversando aqui, até eu entender que eu não estava ali para dirigir, que aquilo não me pertencia, né? Eu não devia sair com o carro e mexer na rádio, mudar e botar na música que eu queria ouvir. Eu me lembro que logo que eu comecei, o meu gerente, uma pessoa maravilhosa, um dia parou e falou assim: cara, esse rádio não pode nem estar ligado. Mas olha, por que eu estou contando essa história? Essa história é só minha, tá, pessoal? Eu estou contando essa história porque a gente não pode acreditar, não podemos acreditar que esse papel fundamental do cara que controla a qualidade de tudo que foi feito é dirigir um carro. Não, grande responsabilidade. Não é. Olha só, assim, volta de novo, uma grande responsabilidade. Ô, Peterson, tudo bem aí, Peterson? Espero que esteja tudo bem contigo aí, seja muito bem-vindo. Pô, o Peterson Simval, grande profissional. Ô, Simval, você andou pagando pessoas para entrar nessa live aqui e falar bem de ti, hein? Eu tô achando que tu tá mandando um pix para as pessoas de R$50. Não esquece, ó, todo pix que o Simval está realizando para vocês aí, 10% tem que ser mandado para minha conta, depois eu vou botar aqui. Bom, mas, ô Simval, você falou o seguinte, ó, você não ficou só nisso. Por isso que eu anoto tudo aqui, ó. Você falou, cara, tem que atender o cliente. E aí vem outro ponto, uma outra habilidade muito importante. Tem que saber lidar com pessoas. Tem que saber lidar com as frustrações. Tem que saber passar a informação. Sival trouxe, tu até disse, né, Sival? Pô, não adianta ter muito conhecimento técnico e ser um burucutuzão. Burucutuzão é aquela coisa do tipo, cara, às vezes a gente tem o conhecimento, e o que é pior, né? Quando a gente tem o conhecimento, parece que tudo é óbvio. Até porque para nós é óbvio, agora nós sabemos, nós temos o conhecimento. Só que o que é óbvio para nós é completamente desconhecido para outras pessoas. Exatamente. É como se, imagina, o Simval atende um cientista, ele atende um médico, um neurocientista. E a gente já tem direto. De carro. O Simval entende
tudo ali para aquele veículo, para o Simval, é óbvio que não dá para fazer de um jeito, não dá para fazer de outro jeito, tudo é muito óbvio para ele. Mas quando ele vai conversar com o cliente, ele tem que saber passar essa informação e educar o cliente. Por quê? Quando o Simval sair desse dia de trabalho, pode ser que ele vá procurar esse médico. E esse médico também tem que ter essa habilidade para explicar para ele que, olha, Simval, você vai precisar fazer uma tomografia, essa tomografia é muito tranquila, ele tem que explicar, porque para o médico é óbvio, aquelas palavras complexas, né? Porque a gente fala assim, o médico fala muito complexo, será mesmo? Olha só, olha nós, tecnicamente explicando sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Cara, só esse nome já é complicado. Mas aí a gente vai lá e fala assim, não, é que tinha um sensor, um CTS, que é um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, que ele trabalha de maneira inversamente proporcional. A tensão que é permitida passar por ele é inversamente proporcional à temperatura do líquido de arrefecimento do motor. O cliente olha para nós, mas que diabo é isso, cara? Mas quando a gente está lá com ele, ele está lá falando, não, é que eu vou te dar um remédio XPTO, que tem um nome incrível, e você vai fazer uma tomografia computadorizada, ele também precisa adequar a linguagem lá, para que a gente entenda, e nós aqui, para que ele entenda. E o Simval disse atendimento, se colocar no lugar do cliente, uma empatia, saber fazer isso, né, Simval? Eu acredito que várias e várias vezes precisa se colocar ali no lugar do cliente, porque não é fácil, né? Você imagina que não interessa a marca. Todo veículo é uma máquina. E toda máquina está sujeita a, em algum momento, parar. E pode ser que eu tenha parado com o cara com a família dele, a pessoa com a família, a proprietária com a família, num lugar de difícil acesso, à noite. Imagina como é que é a carga emocional dessa pessoa. E nós estamos ali atendendo ele agora. Se eu não me colocar no lugar do cliente, eu vou achar que ele está de mimizinho. Pô, cara rico, não sei o quê, com esse baita carro reclamando. Eu pego o ônibus todo dia, eu tenho que ir embora de ônibus. Ele não sabe o que é. Esse lugar que ele disse que é horrível, que ele teve que ficar parado a noite lá, é o meu bairro. O que ele está pensando? E cai naquilo, né? Tem que saber lidar com o cliente, né? Saber lidar com o cliente. Ô, senhor, tá, ó, pessoal, 42 minutos e a gente já teve uma aula hoje, já está cada vez mais claro o tamanho do impacto que um profissional desse tem no pós-venda. E aí a gente entra, claro, na nossa próxima questão aqui, Simval. Qual que é o impacto mesmo do trabalho de um controlador de qualidade quando a gente está olhando a satisfação do cliente? O impacto que gera é que o cliente sempre retorna à nossa oficina. Isso gera receita, né? Tanto como nas pesquisas, nas notas que eles dão, que é as montadoras pesquisas, isso aí tudo gera receita para a concessionária, né? Ai, o Simval vai acabar tomando o meu lugar daqui a um tempo, aqui no Pós-Venda em Foco. Olha só, você falou o seguinte, encantamento, que o cliente retorna, ele vai ter o prazer de vir até a nossa oficina, a gente está fazendo o quê? Retenção. Estamos retendo o nosso cliente. Quando um controlador de qualidade tem o papel dele feito com maestria, ele ajuda a retenção do cliente. Cliente satisfeito tende a ser retido na nossa empresa, na nossa marca, é o que nós queremos. Nós não queremos que ele vá embora. A gente quer que ele fique aqui. Só que o Simval trouxe um outro ponto, que eu sempre falo isso também. Eu gosto desse ponto, eu gostei que tu mexeu com isso aí, Simval. Receita. Olha aqui, pessoal. É muito raro isso. E, ó, Simval, você está de parabéns por você ter essa visão. É muito raro as pessoas entenderem, os profissionais entenderem. Satisfação retém o cliente. Quando a gente está falando em reter o cliente, significa que existirá momentos
em que ele precisará fazer manutenções, reparos, que não estão cobertos pela garantia, que têm valores importantes, que geram receitas, que são fundamentais para sustentar o negócio do nosso pós-venda, porque nós temos ali um prédio, nós temos elevadores, nós temos equipamentos, nós temos ferramental, nós temos uniforme, nós temos um lugar para comer, nós temos uma demanda gigantesca de custos ali para manter. Nós precisamos ter margem, precisamos ter receita, precisa vir dinheiro. E aí, quando o cliente está pronto para começar a também pagar, não só usufruir dos períodos de garantia, mas ele também desembolsar financeiramente, nós não podemos perder esse cara, tem que reter. Retendo ele, melhora a receita. Que coisa boa que quando a gente tem na nossa concessionária os profissionais com esse entendimento. Nós não estamos aqui defendendo enfiar a faca no cliente, nós não estamos falando de empurroterapia, não estamos falando nada disso. Nós só estamos falando o seguinte: na hora em que o cliente está pronto ou precisa, às vezes ele não está pronto, mas ele precisa desembolsar valores importantes para manter aquele veículo dele, poxa, a gente quer que ele faça isso conosco, né, Sival? Quer que faça na nossa casa, não na casa dos outros. E isso, um bom piloto de teste, um bom controlador de qualidade, um bom profissional vai ajudar a fazer isso. Tem um impacto. Tem um impacto muito grande. Teve cliente de outras concessionárias que, quando soube que eu estava nessa junto com o Marcelo, eles vieram. Ô, Sival, você está onde? Eu vou aí, então, ver quanto é a revisão para mim aí. Quer dizer, não é legal isso? Ô, Sival, eu sempre digo isso. Eu sempre digo o seguinte, ó. Quando eu dou meus treinamentos por aí, eu sempre falo para os consultores. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó, pessoal. Boa, até ia esquecer. MTI, aceleração de resultados. Se você quer um treinamento para o teu time de consultoria técnica focado em encantar o cliente e fazer bons negócios, quebrar objeções, levar para um fechamento, falando em pós-venda de concessionária, consultores de pós-venda de concessionárias, MTI, aceleração de resultados. Manda um DM aí, entre em contato nas minhas redes sociais. Tenho certeza que nós temos muito do lado de cá para auxiliar os teus consultores técnicos a ir para um outro patamar, MTI, aceleração de resultados. Mas deixa eu pegar esse gancho aqui do Simval. Eu sempre digo no meu treinamento o seguinte: quando o cliente fala assim, olha, eu preciso fazer a manutenção, preciso fazer alguma coisa no meu veículo, e ele pergunta para alguém, aonde que eu levo? Isso é péssimo, porque ele ainda não tem um lugar que ele definiu. Quando ele fala assim, olha, eu vou ter que levar meu carro lá na concessionária para fazer uma revisão, já começa a ficar bom. Já começa a ficar bom porque ele, pelo menos, está apontando para o nosso concessionário. Mas ele tem as garantias. Mas mesmo o cliente que está no pedido de garantia, a gente sabe que tem muitos que optam em não fazer na concessionária e perdem a garantia. É cheio por aí, pessoal. Tem marcas, inclusive, que 30% dos clientes não fazem as revisões, mesmo no período de garantia. Então, existe esse público. Mas eu estou falando até o cara que está fora do período de garantia. Se ele lembrou da nossa concessionária, a gente já ganhou um pontinho. Quando ele vai até a nossa concessionária, ou ele entra em contato e alguém diz assim, olha, nós vamos fazer um agendamento. Se a pessoa fala assim, o senhor tem alguma preferência? Não, qualquer um pode ser. Significa que sim, todos ali podem ter atendido ele muito bem, mas ele não apontou para ninguém. Agora, quando ele chega e diz assim, eu gostaria de marcar um horário com o Simval. Poxa, começa a ter um peso muito grande. Você profissional, pessoal, qualquer um de nós, qualquer um, quando o cliente lembra do nosso nome pelos motivos certos, pelos motivos bons, né? Mas quando o cliente lembra do nosso nome, isso é muito valioso. É muito valioso. Isso tem um peso tremendo na nossa vida. Então, quando o Sivaldo trouxe assim, tem clientes que
acabei migrando indo para uma outra concessionária, o cara ficou sabendo e acabou levando o veículo lá. Isso é muito bom, é muito positivo. Esse é mais um dos impactos que um bom controlador de qualidade tem nos negócios da empresa. É quando ele, além de propiciar a satisfação do cliente que ali está, ele é capaz de atrair novos clientes. E a gente sabe, atrair, encantar e rentabilizar o pós-venda é o nosso desafio diário. Se nós temos um profissional que ele ajuda a atrair, que ele tem um papel fundamental ali no dia a dia para encantar o cliente, e que ao fazer isso ele ajuda a gente a ser mais rentável, pô, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Mas nós já estamos com 50 minutos de live. E eu tenho aqui a última pergunta da noite. Essa vai bater até os tambores aqui, ó. Porque, olha só, pessoal, a gente já passou pela percepção de que tem uma diferença muito grande entre só dirigir carro, entre pilotar por aí e ser um controlador de qualidade. Nós já vimos quais são os desafios de um bom controlador. O Simval já trouxe para nós quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as qualidades necessárias, né, as atitudes necessárias para um bom profissional dessa área. A gente já viu o impacto que esse profissional tem para a rentabilidade do nosso lugar, do nosso pós-venda, o impacto que isso tem para a satisfação dos clientes do nosso pós-venda. Nós já vimos isso tudo. Agora, eu quero pegar um ponto que eu acredito que deve ser um desafio forte para o controlador de qualidade, que é o seguinte: como que é, Simval? O que tem que ser feito e como é que tu lida com a questão de ter que voltar de um teste de um veículo e conversar com os técnicos e apontar ali que ainda não ficou 100% bom aquele veículo na tua ótica. Eu volto a falar, ó, pessoal, essa pergunta parece ser uma pergunta simples, mas ela não é. Ela não é. Porque todo mundo tem a sua verdade. E muitas vezes a gente, como técnico, demos o veículo por encerrado. Para nós ele está bom. Mas o piloto de teste ali, ele acaba saindo, o controlador de qualidade acaba saindo, e ele percebe que não está bom na ótica dele. Agora tem a ótica do controlador de qualidade e tem a ótica do técnico. E aí os dois vão ter que conversar, porque nós vamos precisar entregar esse veículo. Como é que tu faz, Simval? Como é que é essa dinâmica para conseguir fazer isso tudo? Eu imagino que tu faz isso com maestria, porque eu estou olhando aqui, não tem nenhum roxo em ti, tu tá vivo, não tem asfaltando. Quer dizer que, a princípio, eu acho que tu faz isso bem feito. Mas conta para nós aí, até para que os colegas que estão nos assistindo ou vão nos assistir aí na frente, possam entender isso, porque isso, com certeza, aí do teu lado, na tua concessionária, também é um desafio gigantesco. A gente tem que ficar dando esse feedback para os consultores e para o técnico também, e fazer eles aceitar que precisa refazer alguma coisa ou precisa afinar algo. Conta um pouco para nós aí de como que faz isso. Ó, peraí, antes, só para ti, o Marcelo, só para te dar uma força, ele botou assim, ó, ele já chega xingando. Não, tem que chegar de maneira gentil, educada e saber como falar, né? Pô, tá, o volante tá um pouquinho torto aqui, vamos acertar, se tem um barulho, ó, vamos sair junto, vamos descobrir junto isso aí. Uma maneira de se falar com jeito, você consegue tudo. Porque, graças a Deus, lá na concessionária que eu trabalho, a gente tem uma equipe maravilhosa, sabe? Todo mundo se entende, você fala com as pessoas acatam, não ficou legal, vamos, Simval, e aí, você saiu, fez alinhamento, o volante ficou um pouco torto, como é que tá? Não, vamos colocar de novo no alinhamento, vamos acertar direitinho, graças a Deus, eu tenho um ambiente de trabalho maravilhoso, né? Graças a Deus. Você falou uma coisa aí, ó, como eu gosto, quando as pessoas, a gente vê
a característica do profissional pelas palavras que ele coloca. Nós sabemos que o ambiente somos nós que criamos. A gente já sabe disso. Mas quando o Simval diz assim, ó, poxa, eu tenho um ambiente maravilhoso, ele tem uma tranquilidade tão grande de falar isso, porque a gente sabe que para esse ambiente ser maravilhoso, tem que ter um teu lado, né, Simval? Tem que ter muito do teu lado. É, que nem eu sempre digo, um casamento, ele não é maravilhoso se os dois lados não trabalharem demais, se esforçarem muito para entregar o melhor cada um. Senão não é maravilhoso, pode ser bom para um lado e não pode ser bom para o outro. E aí, Exatamente. no concessionário, tu dissesse assim, pô, eu tenho que chegar lá e ajudar o cara a resolver aquela questão. Porque tu dissesse assim, ó, não, vamos sair junto, vamos encontrar esse problema, vamos resolver isso. Quando tu diz vamos, é completamente diferente de eu chegar com o carro, Ah, parar tá aí, ali então, se vira. e falar assim, resolve aí que não ficou bom. É. Você Olha entendeu? Tem só, maneiras que já agride a pessoa. Então você tem que aí saber assim, como somos lidar não nós só com o contra cliente, eles, né? né? Não só com o cliente, como com os nossos colegas de trabalho. Olha que lição. Nós agora tivemos uma lição aqui em relação a como colocar as palavras de maneira simples, de maneira certa, tem um impacto muito grande. Eu sei que você pode estar pensando assim, cara, mas ele só voltou para a oficina e disse, ó, não ficou bom. Mas te coloca no lugar do técnico. Você que tem aí 10, 15 anos, imagina o técnico, 15 anos de experiência. Fez 300 mil cursos lá, tanto na montadora quanto ali à distância que são exigidos para a profissão dele. Entrega lá várias horas de trabalho, e faturamento e peça. Pensa bem esse cara. Aí vem alguém e diz o seguinte para ele: ó, não ficou bom o teu trabalho. Tem que resolver aí. O cara só está devolvendo, ó, eu testei e não ficou bom. Como que esse cara recebe isso? Não é tão fácil, né? Não é Não, tão não é. fácil receber. Por isso tem que ter uma maneira de passar essa informação. Olha como o Simval diz, cara, eu tenho que chegar lá e dizer, olha, deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aqui ficou um detalhezinho. Quer sair junto aqui para te ouvir, quer entender melhor? A direção ficou um pouquinho fora. Vamos botar ali, já botar lá no lugar. Esse cuidado que parece bobo, se ele não é feito, ele começa a criar um atrito. E esse atrito vai distanciando o controlador de qualidade do time que está ali botando a mão na massa e tentando fazer as manutenções, os reparos, os diagnósticos. E aí entra um ponto. Volta mais uma vez a preocupação de rentabilizar o negócio e de gerar receita. Porque se eu sou um técnico e não recebo bem o que o Simval trouxe para mim, pode ser que a maneira como eu vou trabalhar a partir de agora nesse veículo é diferente. Eu não estou legal mais. Eu já estou vibrando de maneira diferente. Eu já posso levar mais tempo. Eu já posso começar a mexer em alguma coisa, por exemplo, um ruído, né? Os malditos grilinhos no interior do veículo. Eu vou ter que desmontar ali, de repente, mais algumas partes do veículo, algumas partes de painel. Pô, e daqui a pouco ali já irritado quebra uma peça. Verdade, é tudo muito plástico, né? Muito aquelas. Quebrei uma peça, mas só botar na interna da oficina. Mas aquilo ali não é uma ordem de serviço mágica. Vai lá, pega uma peça nova, coloca ela, adiciona ela ali e tá tudo certo. Não, coitado do Marcelo aí sabe que não é bem assim, né? No final do mês, quando tem que ir lá assinar a ordem de serviço da interna da oficina, chega a dar até uma dor. Se tem alguma peça lançada ali, o cara, ai meu Deus, não quero nem mexer nessa ordem de serviço. Então a gente sabe que é muito importante ter esse tato fino, esse tato. E lá na terceira pergunta que a gente fez, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes de um bom controlador de qualidade? Com certeza, saber lidar com pessoas
Tá lá. Tem o dom de lidar com pessoas. Se colocar mais uma vez, ó, se eu me coloco no lugar do meu cliente externo, o cliente que trouxe o veículo, me coloquei no lugar do cara. A mesma coisa quando tá voltando para a oficina e vai ter que falar para o técnico que tem que refazer algo, também me colocar no lugar do técnico, entender, pô, peraí, né? O cara tá ali trabalhando, agora ele já tá com outro carro, às vezes no elevador. Eu vou ter que chegar ali, vou ter que dizer, cara, vamos conversar aqui. Eu vou quebrar esse fluxo dele lá. Às vezes ele já tomou todo o tempo que ele tinha vendido aqui e ele vai trabalhar um tempo aqui que ele não tem. Tudo isso, pessoal, se a gente não enxergar como seres humanos e colocar o sapatinho do cara, a gente corre um risco tremendo de fazer uma observação que destrói tudo. E isso sendo destruído não é só uma peça lançada na interna da oficina. Não é só uma hora ou duas que foi trabalhada e não vai ser cobrado nem da montadora e nem do cliente. Não. Isso tem um impacto direto na satisfação do cliente. Porque, às vezes, aquele tempo que vai precisar levar mais por um desarranjo ali, um desacordo, um clima ruim dentro do time, impacta em não entregar o carro na hora combinada com o cliente. O cliente já ficou insatisfeito. Se eu quebro alguma peça e eu não tenho em casa e tenho que encomendar, o cliente vai ter que voltar ali para trocar essa peça. Já ficou insatisfeito. Tudo isso tem um impacto grande. A gente é uma equipe, né? Não pode quebrar nenhuma engrenagem, né? Nenhum dentinho dele lá. Tem que tudo rodar uniformemente. É uma caixa de câmbio com 10 marchas, tudo conectado. Se alguma coisa der errado ali, desarranja o conjunto como um todo. Pós-venda não é para amador. Pós-venda não é um negócio para amador. O nosso negócio de pós-venda se tudo estiver no nível profissional, a gente vai estar jogando um bom jogo. Qualquer detalhe que a gente pisar na bola, cara, a gente anda 10, 15 peças para trás, 15 casinhas no jogo para trás. E depois fica difícil de tentar alcançar um resultado melhor. Pô, Simval, e tudo que a gente precisa, só dar mais uma, tudo que a gente precisa é que o cliente confie na gente. Porque lá atrás eu já trabalhei de consultor técnico, eu era um dos que mais vendia, entendeu? O cliente confiando em você, tudo de bom vai acontecer. Confiança. Fechou com chave de ouro aí, Simval. Simval veio para responder a pergunta do tema da noite. Motorista, piloto de teste e controlador de qualidade, é tudo igual? A última frase do Simval aqui deixou muito claro que não. Porque um controlador de qualidade que chega aqui no final da noite e diz, nós estamos aqui para conseguir a confiança do nosso cliente. Tendo a confiança, o resto nós vamos correr atrás, mostra que não. Controlador de qualidade não é ter uma carta de habilitação e dirigir um carro por aí. Ô, Simval, parabéns. Parabéns pelo profissional que tu é, pela percepção que tu tens, pela aula que tu desse para nós aqui. Eu espero que quem está assistindo isso aqui perceba o valor que um controlador de qualidade tem, perceba o quanto importante esse cara, esse papel é dentro da nossa operação. Perceba que o perfil do profissional que nós temos que buscar ali é um perfil diferenciado. Nós temos sim que ter bem descrito ali o que a gente espera desse profissional. O Simval mostrou aqui em 1h e 4 minutos, ficou muito claro que não é pegar alguém para dirigir o carro. Mais do que isso. Se na operação que nós conduzimos, a gente optou por não ter esse profissional e entregar essa responsabilidade na mão de cada técnico,
muitas empresas já fazem isso, é entender que tudo isso que nós conversamos aqui tem que ser adicionado a todas as habilidades, conhecimentos e atitudes que o técnico já tem que ter. Então, tudo aquilo que um técnico tem que ter, ainda tem que ter um plus e mais tudo isso que a gente falou aqui. E aí eu faço um grande desafio para todo gestor, todo supervisor, todo chefe de oficina, todo diretor, todo titular aí que estiver passando por esses vídeos. Amanhã, saia e teste, saia atrás do piloto de teste, do motorista ou do controlador, seja o que tu tiver aí na tua concessionária, e vê o que está sendo feito. Pega o mapinha por onde o veículo tem que passar e fique lá um pouco. Veja os veículos passando. Veja o que está acontecendo. Um dia só. Faça um dia isso. Por quê? Porque a coisa mais vergonhosa que pode ser para o nosso pós-venda é um cliente chegar na nossa casa e falar o seguinte: ó, acabei de ver o meu carro estacionado na frente de uma lotérica. Acabei de ver meu carro estacionado numa padaria. Acabei de ver meu carro passando por mim numa velocidade que eu nunca conduzi ele. Acabei de ver o meu carro passando aqui no bairro. Eu nem sabia que vocês testavam um veículo para o lado de cá. Sabe, todas essas coisas é muito ruim quando o cliente chega e nos diz isso. Então, ficou claro aqui que um controlador de qualidade é fundamental e não é dirigir um carro. Esse aqui foi o nosso pós-venda em foco, com uma figura incrível, Simval. Obrigado, hein, Simval? Obrigado. Eu que agradeço, hein? Aprendi muito. Coloquei, enchi uma folha inteira aqui do meu livrinho. Então, com certeza, lá na frente, quando o grande livro do pós-venda estiver pronto, você já faz parte de um capítulo aqui, ó. São 67 capítulos que ele existe, o Simval já faz parte de um desses capítulos. Obrigado mesmo, cara, por ter participado aí. Obrigado por todo mundo. Agradeço a oportunidade. Pô, que é isso, Simval. Obrigado pela galera aí do chat, estava vendo o chat aqui, a galera mandando ver. Valeu mesmo. Ficamos por aqui, toda terça, toda quinta. A gente está sempre aqui às 8 horas, batendo um papo, trocando experiências, falando sobre o nosso dia a dia, desse universo incrível que é o pós-venda de concessionárias. Nós precisamos nos unir, pessoal. Nós precisamos estar juntos. Não tem marca A, B ou C. Não tem concessionária X, Y, Z. Tem o pós-venda. Nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Nós precisamos ajudar os nossos colegas a ir para um outro patamar. O nosso negócio, o negócio concessionária, ele só vai se manter com um pós-venda poderosíssimo. E ó, no mundo que só vai ter carro por assinatura, a diferença vai ser o pós-venda. Porque hoje, quando a gente tem televisão por assinatura, é o pós-venda que demanda a gente fechar o contrato de um e pular para outro. Quando os veículos forem todos por assinatura, vai ser a mesma coisa. O cliente vai ligar para a montadora A e vai dizer o seguinte: eu não estou muito feliz com o meu projeto, meu contrato aqui, vocês me pagam a multa para eu ir para aí? Os caras na hora vão levar o cliente para lá. Então é o pós-venda que vai manter muito essa operação no ar. Ô Sival, valeu, hein? Obrigadão. Valeu todo mundo aí. Um abraço. Obrigado pelas participações aqui no chat. Você quer participar aqui, manda uma mensagenzinha aí, eu gostaria de participar, manda nos minhas mensagens aqui. Você conhece alguém que quer participar, que pode participar? Manda também, vamos juntos construir um pós-venda melhor, mais rentável, e que dê para você, que é o profissional dele, a possibilidade de você realizar os seus sonhos.
seu filho numa escola legal, a sua esposa, o seu marido tendo o que é necessário, você morando no bairro que quer e não aonde pode. É isso que nós precisamos buscar. E nós só vamos buscar isso entregando mais resultados. Pessoal, boa noite. Vou botar aquela musiquinha que vocês tanto gostam. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço para todos.